Panorama 107 apresenta Sala de Leitura. E vamos na continuidade de O Peregrino que percebera que perdeu o rolo com o selo que deveria sempre carregar. Será que Peregrino conseguirá encontrar novamente? Peregrino lamentava: tenho que repisar os mesmos passos 3 vezes, caminho que podia ter trilhado uma só vez. Sim, agora é provável também que a noite me apanhe, pois o dia está quase no fim. Ah, quem me dera não ter dormido. Afinal, alcançou novamente o Caramanchão, onde por algum tempo ficou sentado chorando. Mas afinal, como tanto ansiava, olhando pesarosamente debaixo do banco, ali enxergou o rolo, que logo pegou com afã e tremor, guardando-o novamente junto ao peito. Quem saberia dizer quanta alegria não sentia esse homem por recuperar o rolo? Pois era certeza de vida e garantia de aceitação no desejado céu. Assim guardou-o junto ao peito, deu graças a Deus por ter guiado seu olhar ao lugar onde estava, e com alegria e lágrimas retomou a jornada. Mas, com que ligeireza não subiu ao caminho até o cume. Porém, antes de lá chegar, o sol já se pusera, e isso o fez lembrar a futilidade de seu sono, e assim novamente se pôs a condoer-se. Ah, sono pecaminoso! Por sua causa, então, a noite me surpreende no meio da jornada. Tenho de prosseguir sem o sol. As trevas devem cobrir os meus passos, e ouvirei os lúgubres ruídos das criaturas da noite. Tudo por causa desse sono pecaminoso. Agora também se lembrava da história que desconfiança e hesitante lhe havia contado, o quanto se apavoraram ao ver os leões. Então, novamente, pensou o cristão consigo: esses animais saem à noite em busca das presas, e se me encontrarem no escuro, como poderei escapar? Como evitar ser estraçalhado por eles? Assim seguiu seu caminho, mas enquanto lamentava seu deplorável deslize, ergueu os olhos e eis que diante dele, bem ao lado do caminho, erguia-se um palácio muito imponente, e seu nome era Belo. Em meu sonho, vi que ele apertou o passo e seguiu em frente, pensando em talvez arrumar pousada ali. Ora, logo adiante, entrou por uma passagem bastante estreita, e ali divisou, cerca de 200 metros à frente, a casa do porteiro, mas avançava com cuidado, observando atento o caminho, e logo divisou 2 leões. Agora, pensou consigo, vejo os perigos que fizeram desconfiança e hesitante voltar por onde vieram. Os leões estavam acorrentados, mas ele não via as correntes. Então teve medo, e cogitou também voltar como os outros 2, pois acreditava piamente que a morte o esperava adiante. Mas o porteiro, que se chamava Vigilante, percebendo que cristão estacara como se quisesse voltar, gritou-lhe dizendo: é sua força assim tão pouca? Não temam os leões, pois estão acorrentados, e foram colocados aqui para testar a fé dos que a têm, e para revelar àqueles que não a têm. Mantenha-se no meio do caminho, e nada sofrerá. Vi então que ele avançava, tremendo de medo dos leões, mas bem atento às orientações do porteiro. Ouviu o rugido das feras, mas elas não o tocaram. Então bateu palmas e seguiu adiante até alcançar o portão onde estava o porteiro. E disse cristão: Senhor, que casa é esta? Posso passar a noite aqui? Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro, e ele a ergueu para a livre segurança dos peregrinos, respondeu o porteiro, que também lhe perguntou de onde vinha e para onde ia. Eu venho da cidade da destruição e sigo para o monte Sião, mas como já está noite, se puder,
Gostaria de pousar aqui. Qual é o seu nome? O meu nome é Cristão, mas antes eu me chamava Desditoso. Procedo da linhagem de Jafé, a quem Deus convenceu a habitar nas tendas de Sem. Mas por que é que você chegou tão tarde, já posto o sol? Eu teria chegado mais cedo, mas, como eu sou desventurado. Dormi ali debaixo, na encosta do morro. Mesmo assim, se fosse só isso, eu teria chegado aqui bem cedo. Só que durante o sonho, perdi meu testemunho, e sem ele vim até o cume do morro. Depois o procurei e não o encontrando, me vi forçado, com pesar no coração, a voltar ao lugar onde dormi, e ali o encontrei. Por isso só chego agora. Bom, vou chamar uma das virgens da casa, e ela, caso se agrade de sua conversa, o levará ao resto da família, segundo as regras da casa. O porteiro tocou um sino, e surgiu à porta da casa uma donzela, linda e séria, de nome e discrição, perguntando por que fora chamada. Este homem vem da cidade da destruição e segue rumo ao Monte Sião, mas está exausto e surpreendido pela noite, pediu-me pouso. Disse-lhe então que a chamaria e que depois de conversar com ele, você faria o que parecesse melhor, segundo a lei da casa. Ela perguntou a Cristão de onde vinha e para onde ia, e ele lhe respondeu. Perguntou-lhe também como entrara no caminho, e ele lhe respondeu. Depois, ela quis saber o que vira e com o que se deparara no caminho, e ele lhe contou. Por fim, perguntou o nome dele, ao que respondeu, Cristão. Meu desejo de pousar aqui é ainda maior, porque pelo que percebo, este lugar foi construído pelo Senhor do Morro para alívio e segurança dos peregrinos. Ela então sorriu, mas aos olhos lhe brotavam lágrimas. Após breve pausa, disse, vou chamar mais pessoas da família. E correndo até a porta chamou Prudência, Piedade e Caridade, que depois de mais alguma conversa com ele, o aceitaram na família. Muitos dos que o receberam à porta da casa diziam, entre, bendito do Senhor. Esta casa foi construída pelo Senhor do Morro com o propósito de abrigar os peregrinos. Ele então inclinou a cabeça em respeito e seguiu-as para dentro da casa. Já lá dentro, sentado, deram-lhe algo de beber e decidiram em consenso que, até estar pronta a ceia, alguns deles teriam uma conversa particular com o cristão, para melhor aproveitamento do tempo. Designaram piedade, prudência e caridade para a tarefa, e começaram assim, meu bom cristão, já que fomos tão amáveis com você, recebendo-o em nossa casa esta noite, que tal conversarmos sobre tudo o que lhe aconteceu em sua peregrinação? Creio que isso será proveitoso para todos nós. Olha, é de muito bom grado que o faço, e com satisfação vejo quanta bondade vocês têm para comigo. Piedade então lhe pergunta, afinal, o que o motivou a lançar-se à vida de peregrino? Eu saí de minha terra natal em virtude de um alerta terrível que soava aos meus ouvidos, que uma destruição inevitável pairava sobre mim se permanecesse naquele lugar. Mas por que você saiu de sua terra justamente por esse caminho? Foi vontade de Deus, pois quando os temores da destruição me atormentavam, não sabia onde ir, mas por acaso veio ter comigo um homem, quando eu me achava temendo e chorando, de nome Evangelista, que me orientou rumo à porta estreita, e assim me colocou no caminho que veio dar diretamente nessa casa. Sem a ajuda dele, sei que jamais teria tomado este caminho. Mas você não passou pela casa de intérprete? Sim, e lá vi coisas cuja lembrança permanecerá comigo enquanto eu viver. Especialmente 3 delas. Cristo, que apesar do inimigo, conserva no coração sua obra da graça, que o homem pecou tanto que para ele não há esperança, além da misericórdia divina. E também o relato daquele que pensou, sonhando, ter chegado o dia do juízo. Por quê? Ele lhe contou seu sonho? Perguntou Piedade. Sim, e que sonho horrível, pensei. Deu-me uma dor no coração enquanto ele me contava o sonho. Mas mesmo assim, estou feliz por tê-lo ouvido. E isso foi tudo que você viu na casa de intérprete?
indaga-lhe Piedade. Não, ele me levou para um lugar onde me mostrou um palácio imponente, e lá dentro as pessoas trajavam ouro. Chegou por lá um homem ousado que abriu caminho pelos guardas armados que vigiavam a porta e tentavam impedi-lo. Esse homem foi convidado a entrar para receber a glória eterna. Acho que essas coisas me arrebataram o coração. Eu bem poderia ter ficado na casa daquele bom homem um ano inteiro, mas sabia que precisava seguir viagem. Contou-lhe ainda que quando chegou à cruz, perdeu-lhe os fardos e aproximaram-se dele 3 seres resplandecentes. Um deles testificou que meus pecados estavam perdoados. Outro me tirou os farrapos e me deu esta capa bordada que você vê. E o terceiro gravou este sinal que você vê em minha testa e ainda me deu este rolo selado. Dizendo isto, tirou o rolo de junto ao peito. E Piedade lhe perguntou: mas você viu mais do que isso, não foi? Sim, as coisas que lhe contei foram as melhores, mas vi também outras. Por exemplo, simplório, intolerância e presunção, adormecidos ao longo do caminho, com grilhões nos tornozelos. Pensam que eu consegui acordá-los? Vi também formalista e hipocrisia pularem um muro para seguir, segundo pretendiam, até Sião, mas logo se perderam, como se, de fato, eu lhes havia prevenido, sem que eles me acreditassem. Mas, de qualquer modo, eu estou grato a Deus por estar aqui e agradeço vocês por terem me recebido. Prudência então lhe perguntou: você às vezes não pensa na terra de onde veio? Penso, mas com muita vergonha e ódio. Na verdade, se eu não tivesse tirado da cabeça aquela terra de onde saí, poderia ter tido a oportunidade de voltar. Agora, porém, desejo uma terra melhor, ou seja, uma terra celestial. Você ainda não continua tolerando algumas das coisas com que estava familiarizado antes? Perguntou-lhe Prudência. E Cristão disse: continuo, mas muito contra a minha vontade, especialmente os pensamentos íntimos e carnais, com que todos os meus conterrâneos, assim como eu, nos deleitava. Porém, quando quero fazer o que é melhor, vejo que as piores coisas ainda estão em mim. Você não acha que às vezes essas coisas parecem dominadas, mas outras vezes ainda lhes são um estorvo? Acho, mas isso é raro. Porém, quando me acontece, para mim, são horas preciosas. E você consegue se lembrar porque às vezes as contrariedades lhe parecem dominadas? Sim. Quando penso no que vi diante da cruz, por exemplo, quando olho a minha capa bordada, e também quando leio o rolo que trago junto ao peito, e ainda quando a ideia do lugar onde estou indo me estimula. E o que te faz tão desejoso de ir ao Monte Sião? Bem, lá espero ver bem vivo aquele que morto vi pendurado na cruz, e ali espero livrar-me de todas as coisas que até hoje estão em mim e me aborrecem. Lá, dizem, não existe morte, e lá viverei com a companhia que mais me agrada. Para dizer bem a verdade, só posso mesmo amá-lo, pois foi ele quem me livrou do fardo. Caridade tomou a palavra e perguntou a Cristão: você tem família? É um homem casado? Sim, tenho mulher e 4 filhos mesquinhos. E por que você não trouxe consigo? Ah, como eu gostaria de ter feito isso, disse entre lágrimas. Mas todos eles foram absolutamente contrários à minha peregrinação. Mas eu não temi e continuei o caminho. Realmente, a minha vida não é digna de elogios, pois tenho consciência das minhas muitas falhas. Aliás, sei também que o homem, por sua conduta, pode logo derrubar aquilo que por argumentos ou persuasão tenta impor aos outros, para o próprio bem deles. Mas uma coisa posso dizer: eu tomava todo o cuidado para não lhes dar motivo, por qualquer ato indecoroso, de ter aversão à peregrinação. Sim, e por isso mesmo, eles me diziam que eu era rígido demais, que me privava de coisas nas quais eles não viam mal algum. Não, acho que posso dizer que
Se em mim viram algo que realmente os deteve, era a grande dor que me afligia ao pecar contra Deus, ou fazer mal contra o meu próximo. Vi em meu sonho que assim ficaram conversando, até ficar pronta a ceia. E estando eles prontos, sentaram-se à mesa. Ora, a mesa estava posta com belos pratos, e vi também o vinho muito fino, e toda a conversa durante a ceia foi sobre o Senhor do morro, a saber sobre o que ele fizera, e por que ele fez, e por que construíra aquela casa. E assim conversaram até tarde da noite, e após orar, pedindo a proteção do Senhor, foram finalmente repousar. O peregrino foi acomodado em um amplo quarto, no andar de cima, cuja janela dava para a nascente. O nome do quarto era Paz. Por gentileza, anote a palavra paz. E ali ele dormiu até o raiar do dia. Então acordou e cantou. Anote a palavra premiada, a palavra de hoje é paz. E se você deseja continuar sabendo o que acontece com o peregrino quando acorda pela manhã, continue conosco, sintonizado de segunda a sexta, no Panorama 107, no nosso quadro Sala de Leitura.